de uma vida cristã viva e saudável. Essas duas coisas precisam caminhar juntas, né? Uma vida cristã viva e saudável. E eu quero usar dois textos. O primeiro deles, o texto de Ezequiel, é a descrição de um vale de ossos secos, Ezequiel 37, do 1 ao 14. E depois Paulo nos explicando o que Cristo faz com esse vale, em Efésios 2, os primeiros versos. A mão do Senhor veio sobre mim, disse Ezequiel. Ele me levou pelo Espírito do Senhor a um vale cheio de ossos, e me fez andar de um lado para o outro. E vi que o número deles no vale era grande, e estavam muito secos. Ele me perguntou: Filho do homem, estes ossos poderão reviver? Respondi: Senhor Deus, tu sabes. Então ele me disse: profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Leiam os irmãos. Sobre vós porei nervos, farei aparecer carne, estenderei pele. Porei o Espírito em vós e vivereis. Então sabereis que eu sou o Senhor. Leiam. Olhei e vi que os nervos os cobriram. A carne apareceu e a pele se estendeu por cima deles, mas não havia espírito neles. Leiam. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, ó filho do homem, profetiza e diz ao Espírito: assim diz o Senhor Deus, ó Espírito, vem dos quatro ventos e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei como ele me havia ordenado. Então o Espírito entrou neles, e eles viveram e se puseram em pé, um exército muito grande. Leiam. Então ele disse: Filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eles dizem: nossos ossos secaram-se e a nossa esperança morreu. Fomos totalmente exterminados. Portanto, profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus, eu abrirei as vossas sepulturas, eu vos farei sair das vossas sepulturas e vos trarei à terra de Israel, ó povo meu. E quando eu vos abrir as sepulturas e vos fizer sair, sabereis que eu sou o Senhor, ó povo meu. Leiam o 14 também. Agora Efésios 2, do 1 ao 10. Ele vos deu vida, disse Paulo, primeiro aos crentes de Éfeso. Ele vos deu vida, estando vós, em que condição? Mortos. Mortos de que maneira? E pecados. Siga. Nos quais andastes no passado, no caminho deste mundo, segundo o príncipe do poderio do ar, do espírito que agora age nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, seguindo os desejos carnais, fazendo a vontade da carne e da mente, e éramos por natureza filhos da ira, assim como os demais. Podem ler? Sigam. Estando nós ainda mortos em nossos pecados, Deus nos vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos.
e nos ressuscitou juntamente com Ele. E com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Podem ler. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se orgulhe. Leiam o 10. Eu gosto de ver esses dois textos de uma forma conjunta, porque esses dois textos essencialmente falam da mesma coisa. A visão de um vale de ossos secos se referia àquilo que não deveria ser assim, ou àquele povo que não deveria ser assim. Israel, bem compreendido, é o povo de Deus em toda a sua extensão. Não só Israel no sentido terreno, geográfico, mas aqueles que clamam, que confiam, que esperam pelo Senhor, né? Então, justamente do povo que foi chamado para o cumprimento de um propósito, não se espera ver nele falta de vida, não é? Falta de vida. Então, o texto mostra a secura da morte, da destruição, e mostra a ação do Senhor mediante a sua palavra pregada, proferida. Lembremos-nos que é o profeta que é chamado a pregar. Ele tem a visão e ele interage com a visão. Ele participa da visão e naquilo que ele vê, Deus o estimula para que ele fale, para que ele pregue, para que ele ensine, para que ele admoeste, exorte o povo, para que a vida de Deus se manifeste na essência do viver daquele povo, né? Então a palavra do Senhor nos mostra que esse é um interesse de Deus. E esta vida que brota do nada, aparentemente, de onde não se espera, aquela mesma visão de Isaías, quando o renovo brota no meio de uma terra seca, falando de Jesus, né? Da vinda de Jesus, a manifestação dele, ali em Isaías 53, é o mesmo, é aquele mesmo que tem autoridade para profetizar, é o mesmo que chama os demais servos seus, profetas seus, pregadores seus, para continuarem pregando a sua pregação. Que na verdade nós não temos, pregador não tem profecia sua, não tem mensagem sua. Essencialmente o pregador tem a mensagem que veio do Senhor, que foi trazida pelo Senhor, que Ezequiel vislumbrou, visualizou antes o poder da sua palavra. E é interessante observar, se vocês já leram o livro de Ezequiel, vale a pena ler o livro de Ezequiel. Ezequiel vive a insegurança no início da sua chamada profética, vive um momento de contradições espirituais. Ele diz que foi chamado por Deus no meio de sofrimento. Ezequiel diz no capítulo 2 que ele foi chamado no ardor do Espírito, no meio do sofrer, ele é chamado para ir à casa de Israel, anunciar a mensagem do Senhor. Adiante, Deus coloca diante dos olhos dele esta visão do vale dos ossos secos, e ele vê a ação de Deus, não por um passe de mágica, não por um sinal que alguém tivesse feito. A vida brota pelo ouvir e crer na palavra de Deus. Então, o ouvir e crer na palavra do Senhor, o receber a palavra do Senhor com o coração aberto, produz vida no sentido mais apurado, mais, vou dizer, mais pleno, se é que se pode usar essa expressão, é redundante, mais pleno, mais poderoso, mais cheio, mais completo. Essa é a vida essencial que Deus nos quer dar, que vai além dos limites desse mundo.
É a vida que vem de Deus, vem da eternidade, é o eterno quem nos trouxe. O mensageiro que veio da eternidade. Jesus Cristo disse isso: ninguém veio do céu, só eu vim do céu. Jesus Cristo ensinou isso. Então a mensagem que nós replicamos, pregamos e que Ezequiel ouviu e viu e foi instrumento seu, é a mensagem que produz vida. Paulo se utiliza desta mesma compreensão, deste mesmo aprendizado para dizer àqueles irmãos lá na cidade de Éfeso, e essa mensagem chega até nós, num dos textos da Bíblia Sagrada do Novo Testamento, dizendo assim, Paulo diz àqueles irmãos: e receba para você, sobre você, vos vivificou, isto é, ele vos deu vida, quando vocês estavam mortos nos vossos delitos e pecados. Isto é, na essência, cada um de nós, antes da experiência pessoal com Cristo, era, no sentido espiritual, um amontoado de ossos secos, sem vida com Deus, sem relação com a eternidade. Como Paulo diz em outro texto, sem esperança e sem Deus no mundo. Esta era a nossa condição, a mesma anterior. Então, diante desta realidade, qual é o grande ensino que nós aprendemos? É que a riqueza de Deus, a bondade de Deus, como Paulo diz no verso 4 de Efésios 2, Deus que é rico em misericórdia, manifestou seu Filho, o pregador por excelência, ele é o que prega e é o próprio conteúdo da mensagem, é a razão pela qual os ossos podem se reunir, podem receber juntas pele e o sopro da vida e o sopro da vida espiritual, que é a presença do Espírito Santo de Deus. Isto nos foi dado e é dado mediante a misericórdia e o favor de Deus. E Deus espera, meus irmãos, é esse ponto que eu quero agora colocar para os irmãos. Deus espera que nós tenhamos uma vida em que o que mais tem a repercussão nela, na minha e na sua vida, é a palavra do Senhor. Quem mais deve ter autoridade na minha e na sua vida é o Senhor através da sua palavra. A mensagem que deve nos mover é a mensagem da palavra de Deus. A mensagem que deve nos desafiar é a palavra de Deus. A mensagem que deve fazer, vou usar uma linguagem de hoje, fazer a nossa cabeça, é a mensagem do Senhor, é a palavra de Deus. No meio de um mundo que vive um vazio, vive uma morte moral, e eu não sou moralista nesse sentido, mas vive uma morte moral, o mundo perdeu as suas referências e as suas qualidades. As pessoas falam sobre preconceito, e quando elas falam sobre preconceito, o que mais elas revelam são preconceitos contra outros que pensam diferentes e que vivem diferentes deles. E não só esse preconceito, mas a própria forma de viver que a sociedade, pela força do pecado, decidiu ter como sua, é uma forma em que nós, seres humanos, se não nos cuidarmos, nós nos atropelamos uns aos outros. Nós passamos por cima, a propósito da disputa que se estabeleceu, da força de quem tem força sobre o que não tem, do peso da mão, do que pode pesar a mão sobre o que não tem força para resistir a esse peso. E esse é o jogo vivido nesse mundo. Pois bem, Deus nos desafia, irmãos, a vivermos nesse mundo uma vida em que Cristo esteja vivo em nós e que a presença de Cristo nos traga saúde no sentido pleno do termo, saúde espiritual primeiro, a saúde do Espírito Santo de Deus em nós, a presença do Espírito de Deus mediante a presença do seu Filho Jesus Cristo em nós. Como é que a gente traduz isso? Esse mundo é complicado, então a gente não pode
Nunca exagerar nas doses de nada. Porque cada um de nós, na nossa relação com Deus, primeiro nós devemos cuidar do nosso próprio quintal, do nosso próprio espaço particular, que é a nossa vida. Depois, nós passamos a cuidar para o bem e para o benefício da vida dos que nos cercam. Por que é assim? Porque uma das forças mais fortes que existe em nós, em cada um de nós, é a força do exemplo. Há um dito referente à Idade Média que dizia que os religiosos anunciavam na praça: façam isto, no particular com cada um, façam o que eu mando, mas não façam o que eu faço. Isto é, para quem manda tudo, para quem não manda nada. E a palavra do Senhor nos mostra que esse não é o caminho. Então, quando nós pensamos numa vida cristã viva e saudável, nós precisamos pensar numa vida que tenha o equilíbrio do Espírito Santo dominando os nossos ímpetos, os nossos instintos e nos encorajando, inclusive, para o sobrenatural. E só o Espírito Santo de Deus que vai nos dar coragem para o sobrenatural no meio de um mundo material como esse, materialista, dominado pela ganância, dominado pela soberba, dominado pela inveja e, sobretudo, dominado pelo egoísmo. Somos chamados a viver uma vida equilibrada, uma vida com moderação. Por que é equilibrada? Por que ela não é uma vida de pleno poder? Porque o valente não é aquele que domina uma cidade, é aquele que domina o seu próprio espírito, diz a palavra do Senhor. Então a grande primeira luta que nós temos é permitir que Cristo viva isto que Ele quer viver, aquilo mesmo que Ezequiel olhou e pôde perceber a vida brotando, se manifestando. E nós precisamos ver em nós esta vida brotando e se manifestando. A ação de Deus, para e passo, ossos secos que têm o estímulo para se unirem, ossos secos que recebem ligamentos, ossos secos e ligamentos que recebem carne e pele, e ossos secos que finalmente recebem o sopro, não esse sopro que assopra e o povo cai, não é isso aí não. É a presença do Espírito, que é dado a todo aquele que crê no Filho, que recebe o Filho como seu Senhor e Salvador. Porque este sopro de Deus, esta presença do Espírito em nós, ela traz consequências espirituais, desdobramentos espirituais. Ela interfere na nossa forma de viver. O outro sopro é apenas algo espetaculoso ou espetacular. Não traz nenhum efeito, não muda nada. No dia seguinte a pessoa é exatamente a mesma coisa, porque não é consequente segundo aquilo que a Escritura nos ensina. E ali a palavra em Ezequiel diz que o Espírito de Deus, ao soprar naquele corpo que agora tem forma, a vida. E vida que procede do trono de Deus. Então, essa vida nasce nesse processo equilibrado, ajustado. É como se estivesse dizendo assim: olha, osso, você que está osso agora, você que está osso hoje, recebe a palavra. E aí, osso separado, osso só não faz sentido. Osso, para fazer sentido, pensa em quantos ossos você tem no corpo. Os ossos, para fazerem sentido, eles têm que estar primeiro unidos, juntos. É o que Deus faz. Tuf, aproxima aí, aproxima. E aí recebe o que a seguir? O quê? O quê? Carne, nervos, pele, é uma sequência. Eu estou querendo falar dessa sequência que é consequente, que precisa acontecer. E ela nasce de uma experiência espiritual equilibrada, em que você vai ouvindo a palavra de Deus e a palavra de Deus vai dominando você.
vai dominando o seu coração, a sua ansiedade que faz você sofrer, que faz você ser dominado pela pressa, aflição, todos os sentimentos equivocados que começam a nos destruir aqui e com reflexos no nosso corpo, no nosso espírito, nos entristecem, nos fazem vencidos e superados antes de lutarmos quaisquer lutas. Nós já perdemos a luta pelo medo, pela ansiedade, pela incerteza. Quando Deus vai agindo em nós, Ele vai fazendo as intervenções que nós precisamos e vai produzindo aquilo que Ele quer produzir em nós. Então, o equilíbrio dessa vida cristã, quem dá é o Espírito Santo. Quero falar antes de chegar nos 7 pontos, que eu serei breve, porque senão a gente vai ficar aqui até amanhã. Isso será trágico para vocês, né? Eu quero falar de 2 coisas que revelam esse equilíbrio da nossa relação com Deus, de uma vida cristã e saudável. Liberdade e responsabilidade. São 2 coisas que caminham e que devem caminhar na vida de um cristão. Liberdade e responsabilidade. Via de regra, nós não sabemos dosar essas coisas. Nós não sabemos dosar liberdade e responsabilidade. Tendemos a estar num ou no outro extremo. Ou nós nos sentimos completamente livres e sem responsabilidade nenhuma, ou completamente enquadrados numa forma de viver a vida cristã em que não existe o sentido da liberdade. Passamos a ser religiosos legalistas. Percebem? Há um equívoco nessa relação, e Deus não nos quer nenhum extremo nem outro. O segredo é você conseguir caminhar com essas 2 compreensões da vida. Você é um ser livre. A palavra, o teu Salvador diz para você, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então você é um ser livre. Mas você, a Escritura diz, para você também, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. É interessante quando a Escritura diz isso, porque ela não diz que o pastor fiscaliza a vida das suas ovelhas. Não, ele não fiscaliza. Ele olha para cuidar. Fiscalizar é outro departamento. Ele vê o risco, eu estou usando a figura prática lá do pastor lá com o seu rebanho de ovelhas, tá? Ele observa, conta, percebe, chama, usa os recursos que tem, que não são absolutos, o pastor humano, para fazer isto com as suas ovelhas. Por quê? Porque a necessidade de uma vivência em que se respeite a liberdade que Deus deu ao outro. Você crê em Cristo? Você é livre para fazer o que você quer, olha, com o seu domingo, com a sua segunda-feira, com a sua terça-feira, com a sua quarta-feira, com a sua quinta-feira, sexta-feira e sábado-feira também. Você é livre para fazer o que você quer. Agora, igualmente, como servo de Deus, você é também o quê? Responsável. Segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, tal. Porque Deus nos quer amadurecendo, vivendo esse processo. E como é que se dá esse processo? Se dá por ouvir. Simplesmente eu posso dizer para você, ouça a palavra de Deus. Ouça o testemunho vivo do teu Salvador. Ouça a mensagem que pode tocar a sua sensibilidade. E aí, eu uso 7 pontos aqui para nós pensarmos brevemente sobre essas coisas. Primeira coisa que existe numa vida cristã viva e saudável: compreensão clara do pecado e de pecado.
Texto, por favor. 1 João 1. Podem ler? Podem repetir a primeira parte do verso 8? 9. O que você faz com os seus pecados? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. 10. Não existe cristão com vida viva, efetivamente viva e saudável, espiritualmente falando, não existe que não tenha aprendido a lidar com o pecado. O pecado é real na nossa experiência. E se existe um pecado com o qual nós devemos nos preocupar, é com o nosso. Com o nosso, com o meu pecado. Eu tenho que me preocupar com o meu pecado, que é o meu pecado que pode estragar a vida da Marta, pode estragar a vida da minha família, pode estragar o meu trabalho como pastor, produzindo um mau testemunho. É o meu pecado, será o meu pecado. Isso se aplica a cada um de nós. Então, o que a gente tem que ter? Tem que ter consciência do que é pecado. E o pecado se manifesta quando nós não sabemos lidar com aquela questão essencial da liberdade e da responsabilidade. Nós perdemos referência disso e nós transgredimos. E a palavra diz que a transgressão ao querer de Deus, a voz do Espírito de Deus, exigirá de nós confissão. Se dissermos que não temos pecado, nós mentimos. Mas se admitirmos o pecado, reconhecermos o pecado, se o pecado foi praticado contra Israel, você deve falar com Israel: Israel, eu errei com você, eu pequei contra você, me perdoa, eu fui mal, fui infeliz. Reconheça, admita. E isso só se dará, sabe como? Você só chegará ao Israel se você tiver chegado antes a Deus. Isso vale para a sua relação com os mais íntimos e com os menos íntimos. Portanto, o caminho para esse reencontro com a verdade, que é essencial na vida cristã saudável, só se dará passando por Deus, se confessarmos os nossos pecados. Ele é fiel e justo para nos perdoar dos nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Precisamos, na nossa relação, no nosso viver, praticar essa confissão fruto de uma consciência clara do pecado. Vou fazer uma perguntinha. Indiscreta, mas eu fico à vontade, porque eu não vou querer a resposta em voz alta de ninguém. Você pecou essa semana? Pecou? Só murmura aí, vai, murmura. O que você está fazendo com ele, ou já fez com esse pecado? Pecou contra alguém? Já falou com esse alguém? Já falou com Deus? Ah, pastor, mas uma coisa pequena não incomoda? Não. Deixa juntar um lixozinho na sala da sua casa na segunda, outro na terça, outro na quarta, quem sabe outro, na quinta você seja mais limpinho, não deixe, mas na sexta você deixa outro lixinho. Daqui a pouco você está andando assim. Essa figura nos ajuda a entender a nossa relação com o pecado.
precisamos ter um cuidadozinho consciente, espiritual, que não nos amarre numa prisão. Eu sou uma traste, ou um traste, eu só vivo pecando, Deus não me ouve. Deus ouve, tanto é que a Escritura diz, se confessarmos os nossos pecados, o que mais Ele quer fazer é nos ouvir. E isso é um ajuste na nossa vida, é uma faxina que precisa ser feita. É aquilo que Jesus Cristo disse para Pedro: se eu te não lavar, tu não tens parte comigo. Eu preciso, me lava todo, disse Pedro. Não, eu quero só lavar os teus pés. Isto é, eu preciso te lavar, Pedro, no processo da tua caminhada, na tua vida, na tua relação comigo. Você precisa voltar a mim. E é esse voltar. Compreensão clara do pecado. Segundo ponto, compreensão clara do arrependimento. Disso que nós já misturamos aí os dois assuntos. Seremos guiados pelo Espírito Santo à confissão ao Senhor e ao próximo. Isso é a ação do Espírito de Deus. Eu não admito que pequei, eu não vou confessar nada que pequei, não. Não é assim. Não é assim, a palavra de Deus diz que não é assim. Precisamos confessar o nosso pecado, sim. Terceiro, que faz parte de uma vida cristã viva e saudável, entendimento real do que é o mundo. 1 João 5,19. Podem ler? Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. O que significa isso? Que as regras e as leis que são usadas no mundo, por aqui, são caracterizadas sempre pelo egoísmo. Aliás, é importante a gente pensar no egoísmo com a força que ele tem. O egoísmo tem uma força destruidora. A gente não tem noção, a gente pensa que os outros são egoístas. Mas pense nos seus pecados e observe, eu penso nos meus, e observe se por trás deles não existe uma razão dominadora chamada egoísmo. Pode pensar em qualquer um deles. Inveja. Você invejou o que o outro tem. Por que você invejou? Porque você queria ter. As mentiras, por que elas se dão? Porque você quer manter a sua vida num espacinho preservado. Você não quer que ninguém conheça a essência do que você é. Você imagina que a sua vida é sua. E a palavra de Deus diz que a nossa vida não nos pertence. Se vivemos, para o Senhor vivemos. Então, dava para avançar muito. O mundo, ele é assim, ele é egoísta. Agora, nós não podemos desconhecer isto. E nós precisamos avaliar as atitudes que nós tomamos, para observarmos se nós não estamos sendo egoístas também. Egoístas também. Fiquei muito feliz com a palavra do irmão Nilo, palavra espontânea sobre o privilégio. É um dado apenas, mas é um dado que reflete um pouco isso. O uso dos recursos que Deus nos dá. Das nossas capacidades, sejam capacidades profissionais, capacidades de trabalho, o que nós sabemos, o que nós conseguimos fazer, o que Deus nos deu, enfim, essas coisas todas. E eu estava ouvindo ali e eu fiquei pensando assim, eu acho que cada um de nós devia de fazer um mapa na vida. E esse mapa teria o seguinte objetivo: era traçar o destino que tem sido dado a todas as coisas que Deus nos deu para viver. Isto é, em que direção caminham os recursos todos que Deus nos deu para viver.
nós podemos correr o risco de direcionarmos todas as coisas que Deus nos deu assim, ó. Vem daqui, desce aqui e para aqui. O que tem aqui? Umbigo. Muitas vidas passam dias, anos, e eu não estou falando, usei só a palavra do irmão Nilo, porque são todos os talentos, tudo que Deus nos deu, todo o aprendizado, os recursos materiais também, eles não são para serem finalizados em nós mesmos. Eu vou para a faculdade, vou fazer isso, fazer aquilo, tá bom. Para que você vai fazer? Alguns dizem, não, eu vou procurar uma profissão que me dê dinheiro. Está indo pelo lado errado. Embora você precise do dinheiro, lamento dizer. A primeira razão da sua profissão é você abençoar a vida dos outros. Sua profissão tem esse objetivo. Você glorifica a Deus com ela e você abençoa a vida dos outros, quaisquer que sejam, e quais recursos. Isso mostra para onde o mapa que você desenha sobre todos os recursos que Deus te dá, até onde eles chegam. Talvez você possa se surpreender encontrando só um único caminho, seu próprio umbigo. E aí, você não estará entendendo a realidade deste mundo e como você pode ser uma bênção num mundo que não sabe para onde vai. Você pode ser a luz a brilhar nesse mundo. Aquela luz que chegou lá para os ticunas, que viviam se suicidando. Você pensa que você ofertou para a obra de missões e que a sua vida talvez tenha sido um instrumento abençoador para livrar meninos e meninas de um suicídio, em que Satanás domina as mentes e os corações daquelas pessoas e leva-os à destruição precipitada, fazendo com que eles acreditem que não há esperança, não há... Para isso servem os recursos, as condições, as habilidades, as capacidades. Vimos falar de Barnabé com uma atitude específica e especial. Filho da consolação, era alguém que as pessoas podiam chegar a ele, que encontravam ali um instrumento pacificador, abençoador, consolador, um abrigo, uma amizade, algo consistente, que não era o aplauso ao erro, mas a simpatia com o errado, a percepção e se colocar talvez no mesmo lugar com as mesmas possibilidades de erro. Barnabé nos passa essa compreensão, essa ideia em muitos momentos da sua existência, porque ele tinha noção real do que é o mundo. Nós só podemos interferir num processo que a gente conheça. Se você não conhece, você não interfere, sua vida não tem consequência. Seguindo, gratidão e alegria da salvação cultivada. Uma vida cristã viva e saudável, ela precisa expressar gratidão e alegria. Isso deve ser cultivado. Salmo 16, 11. Olhem o que o salmista nos diz. Podem ler? Faz sentido? Precisamos ter na nossa vida, precisamos cultivar na nossa vida gratidão e alegria, sem sombra de dúvida. Isso na versão antiga era vereda da vida, né? Significa que você está conhecendo e está andando pela vereda da vida. Você não está seguindo o curso deste mundo. Você está seguindo o caminho da vida, a vereda da vida, que é o teu Salvador Jesus Cristo. E nós precisamos, se queremos cultivar uma vida espiritual cristã viva e saudável, com saúde espiritual, nós precisamos guardar o nosso coração, guardar em nosso coração a gratidão. Vale realçar que a nossa vida não pode ter a característica da queixa, da murmuração, da reclamação.
cristão não é um pessimista nem um otimista. Ele é um crente, ele é alguém que crê, que tem esperança. E a sua vida se move então por essa esperança. E na visão do salmista, na presença do Senhor, existem estas bênçãos da gratidão expressada a Ele e da alegria com a qual Ele nos premia. Conhecer a vereda da vida, o segredo já foi desvendado para você. Você precisa vivê-lo. Quinto, vida cristã viva e saudável tem uma atitude caracterizada pela confiança no Senhor e na sua palavra. Provérbios 3, 5 ao 9. Podem ler? Salomão foi inspiradíssimo, né? Poder de sintetizar nesses 5 versos um conteúdo com tanta expressividade, com tanto valor contido. Salomão nos passou ali valores muito fundamentais, próprios de uma vida cristã viva e saudável. São coisas que devem ser perseguidas por cada um de nós. Experiências, são experiências de vida. Volta lá no verso 5, 3, 5, por favor. Confia no Senhor. Desconfia sempre do teu entendimento. Desconfie sempre, não significa que ele está sempre errado, porque se ele estiver sendo o resultado da confiança no Senhor, ele foi apurado. Entende? Confia no Senhor, não no teu próprio entendimento. Preenche o teu entendimento com essa confiança no Senhor. 6. Procure identificá-lo em todos os teus caminhos. Na tua vida, na tua profissão, nas tuas escolhas, nas tuas amizades, no que você faz com o teu corpo, no que você projeta para a tua casa, para a tua família. Se tiver errado, ele sendo reconhecido, ele pode endireitar as tuas veredas e faz você de novo andar pela vereda da vida. 7. Tira isso da tua ideia. Não seja sábio a teus próprios olhos. Teme o Senhor, reverencie o Senhor e desvia-te do mal. 8. Isso te trará saúde ao corpo e vigor aos ossos. Voltamos àquela visão da profecia de Ezequiel, né? Cujo objetivo é fazer com que a saúde de Deus seja projetada no corpo de Israel, na vida do povo de Israel. Isso trará vigor, força para caminhar no serviço de Deus. 9. Podem ler de novo? Esse aí você comenta em casa, tá? Ponto 6. Percepção da presença e a ação do Espírito Santo no seu viver. Efésios 4:30. Percepção, né? Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual fostes selados para o dia da redenção. Percepção da presença, volta lá, e da ação do Espírito Santo no seu viver. Há uma música que muitos de nós cantamos, que o acaso responde por isso, por aquilo e por aquilo outro. Ali o autor da letra está querendo dizer que existe um Deus chamado acaso. O acaso vai te proteger.
Vai? Para o Filho de Deus, a presença de Deus tem que ser percebida. 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 Você tem que ser grato a Deus por essa presença no seu dia, na sua vida, nos seus bons e maus momentos. É preciso perceber a presença de Deus. Não entre nessa do acaso ou da força do teu braço. Não, eu me dei bem porque eu sou um cara diferenciado. Se o Senhor não abençoar a tua vida, não funciona. Se o Senhor não guardar a tua casa, não guarda, não tem guarda que guarde. É o Senhor mesmo. E nós temos que ter essa percepção da presença e da ação do Espírito Santo no seu viver. Nas mínimas coisas, irmãos, nas mínimas coisas. Que dirá nas máximas, nas grandes, nas difíceis. Deus é a razão de ser da sua vida. 7, dependência madura de Deus. O que é dependência madura? Uma criança depende dos pais de forma madura? Não, ela depende. Quando nós conhecemos Cristo, nós aprendemos como uma criança, passamos a depender de Deus. Mas Deus espera que isso seja um processo que tenha desenvolvimento. Porque nós começamos a acrescentar a nossa vida depois da fé em Jesus, nós acrescentamos palavra, nós acrescentamos oração, nós acrescentamos comunhão, vida em comum. Os irmãos não têm ideia como essa vivência com diferentes é importante. Aqui nós nos chocamos, nós nos reunimos, nós nos abraçamos, nós temos entreveros, Cristo nos une, se assemelha ao que Jesus Cristo fez, com aqueles 12 primeiros que deram um trabalho desgramado para o Senhor Jesus Cristo. Deram um trabalho danado ali, né? Naquele grupo existiam olhares que quando se cruzavam saía faísca, com certeza. Eu sempre gosto de pensar naquele grupo ali, o primeiro encontro de Mateus e o Simão, o Zelote. Os Zelotes eram radicais políticos que se opunham a tudo que cheirava o Império Romano, a tudo que cheirava a dominação do estrangeiro. E Mateus era exatamente a representação do servidor do Império Romano. E Cristo ousou reuni-los. Pode ser que na primeira vez que eles estiveram juntos, eles tenham ficado um olhando para o outro. Certamente o Zelote queria morder o pescoço de Mateus. E Cristo foi acrescentando à vida dele valores que significaram transformação. E aquelas crianças imaturas espiritualmente foram aprendendo de Cristo e aprendendo a depender dele de forma madura. Quer dizer, eu já agora dependo dos ensinos. A criança, olha só, você educa a criança. Você diz, meu filho não faz isso, não faz aquilo outro, Ele faz, desobedece, não põe o dedo ali, ele põe, leva um choque. Opa, o que meu pai disse vale, o que minha mãe disse vale, não vou botar mais o dedo ali, eu levei um choque, né? Não faça assim, não faça assado, faça isso, corrige. O que você espera? Que ele chegue aos 50 anos, você dizendo para ele, meu filho, não põe a mão na tomada, hein? Passou. Percebem como a coisa vai amadurecendo? Então, o nosso relacionamento com Deus também passa por fases. Certas coisas são admissíveis numa determinada fase da vida do cristão. Por isso que Pedro que diz que estranhava, porque já era tempo de alimento sólido. Não foi Pedro que disse isso? Já era tempo de alimento sólido. Passou o leite. Paulo, né? Eu já estou na fase que de vez em quando essas coisas se confundem mesmo, eu já nem fiquei vermelho. Vermelho está só a minha blusa aqui,
porque de vez em quando a gente se engana mesmo, né? Então veja, percebam assim, eu contei uma vez aqui que eu fui conhecer algumas primas, tios e primos que eu não conhecia lá no sertão de Alagoas. Uma cidade que não era nem tanto sertão, era vizinha à capital Maceió. Meu pai era alagoano e eu fui, já jovem, 20 e tantos anos, acho que 24, 23, sei lá. E eu fui conhecer minhas primas. Meus irmãos eram cada matusquelas bonitas. As primas alagoanas eram meninas bonitas. Mas sabe como é que eu conheci uma delas? Assim, ó. Dedão na boca. Ela não tira esse dedo, não. Não. Porque se ela tirar o dedo, sabe o que ela põe no lugar? Mamadeira. Toma leite na mamadeira. Então ela estava com o dedão, uma moça de 20 anos, 16, 17, sei lá, não lembro mais. Aí escondia, porque eu era um estranho, né? Dedão na boca. Passou, gente. Não era mais fase de dedão na boca. Não é mais fase de mamadeira. Então a vida cristã também é assim. Quando falo de dependência madura de Deus, significa um ser humano que cresceu com as experiências vividas com o Senhor. Cresceu, viveu, experimentou, praticou a fé, esperou em Deus. Ora Deus atendeu, ora Deus não atendeu do jeito que você queria, mas Deus é o seu Deus, é a razão de ser da sua vida. É Ele que tem o sim e o não, e graças a Deus porque Ele é assim, que Ele não age conforme o brilho dos nossos olhos. Ele conhece tudo, Ele é onisciente, onipresente, tudo o que você quiser em termos de manifestação de poder e grandeza, Ele é. Então nós precisamos amadurecer nessa compreensão e nessa confiança. Já lemos o texto? Não? Então vamos ler. Olha aí, talvez aqui haja uma pequena síntese do que seja uma dependência madura. Agrada-te também do Senhor. Não é sofre para ser do Senhor. Agrada-te também do Senhor. E Ele satisfará o desejo do teu coração. Por quê? Porque é uma relação. Você se agradou do Senhor, é o Senhor que está reinando, que está governando, e Ele então vai satisfazer o desejo do teu coração, porque o teu coração está consoante ao querer dEle. Agrada-te também do Senhor, e Ele satisfará o desejo do teu coração. 5. Podem ler? Fará a tua justiça sobressair como a luz, e o teu direito como o meio-dia, isto é, aquela justiça que você espera, que você quer, agrada-te nele, e ele vai fazer, perceberam? Não exatamente o que você quer, mas ele vai agir para o cumprimento do seu propósito, do propósito do reino dele na sua vida. Posto que você é súdito dele, você faz parte do reino dele. Fará a tua justiça sobressair como a luz, e teu direito como o meio-dia. 7. Fonte de sofrimento é você se aborrecer em razão daquele que prospera em seu caminho, daquilo que você acha que é injusto. A gente chega a conclusões de injustiça, mas a gente tem que conseguir de alguma maneira não ser dominado, não deixar-se dominar por esse sentimento próprio do injustiçado. Embora nós vivamos muitas vezes injustiças nesse mundo, quem nos governa é o Senhor da história. Esse mundo tem um príncipe próprio, que o segredo dele é fazer injustiça, ou a declaração dele, não mais segredo, a declaração dele é fazer injustiça, mas Deus guarda os seus para os propósitos do seu próprio reino. Então você não sofre, não carregue mágoas, não deixe que a angústia enraize-se na sua experiência espiritual, descansa no Senhor,
e espera nele, confia nele. 8. Uma vez eu estava aconselhando uma jovem esposa, e quando eu li esse texto, deixa ir e abandona o furor, ela disse: pastor, o meu marido, eu posso chamá-lo de furor. Ele é o próprio furor. O que eu faço com ele? Eu abandono ele. Se não é para abandonar o furor? Teu marido é o furor? É o próprio furor? Não, certamente que não. Ela disse de brincadeira e eu interagi com ela brincando também, né? Muitas vezes nós nos passamos pelo próprio furor, né? Mas a palavra de Deus diz que quem deve ser abandonado é o próprio furor, ação intempestiva que muitas vezes domina a nossa ação emocional, a nossa atitude. Deixa ir, abandona o furor, não te aborreças, pois isso só lhe trará o mal. Essas 7 atitudes, irmãos, que eu relatei aqui, podem ser traduzidas, a meu juízo, pela compreensão que eu consigo ter da palavra, como uma vida avivada, uma vida em que Cristo domine o seu coração, as suas atitudes, as suas escolhas, console você, anime você, alegre você, seja como nós cantamos, o motivo da nossa canção. Como é que nós cantamos? Jesus Cristo é o motivo da minha canção, mesmo que a canção naquele dia não seja mais alegre, seja a canção de consolo, seja o derramar do coração, ele é o motivo da nossa canção. Outra razão, diz o mesmo cântico, eu não tenho para quê? Para viver. Verdadeiramente esse é o segredo de experimentarmos aquele vigor que Ezequiel viu se manifestando no vale dos ossos secos. Lembre-se você que Cristo te deu vida quando você estava morto em seus delitos e pecados. E Ele o fez porque Ele é rico em misericórdia. E Ele quer que domine sobre você a sua palavra. Essa palavra que nós lemos, pequenos textos, pontuando características que devem estar presentes em nossa vida, em nossa atitude. Isso não tem nada de sensacional. Isso tem de operacional. É a operação de Deus na nossa vida, na nossa mente, no nosso corpo, no nosso coração, dominando-nos e fazendo com que o seu reino se cumpra em nossa experiência. É isso que você quer? Que o reino de Deus se cumpra em você? É só isso que a palavra de Deus pode te oferecer. Deus quer e você precisa querer, para que as coisas funcionem. Aquilo que parecem ossos secos tem um interesse na união, na junção, para que haja revestimento de Deus, peles, nervos, carne, corpo estabelecido, a ação do Espírito de Deus produzindo vida espiritual. Caminhe por fé, caminhe não pelos olhos, caminhe na esperança daquele que reina sobre você. Cristo reina sobre você? Reina? Amém? Então tá bom, vamos louvá-lo nesse instante.